Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é terça-feira e eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje. Como toda terça, hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática, ministrada pelo Mister Matheus. A segunda aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A terceira aula de inglês, ministrada pelo Mister Steffley, a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mister Igor, e por fim a última aula de ciências, ministrada pela Miss Val. Como sempre, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, além da agenda do dia. Pessoal, desde ontem nós estamos enviando para vocês a agenda. Passem essa agenda para a agenda de vocês, se organizem quanto às atividades de homework, ok? Pessoal, vale lembrar, né, a dica que nós sempre damos. A atividade do dia, façam no dia. Não deixem que suas atividades acumulem. E qualquer dúvida, nos procure, seja pelas nossas lives que acontecem ao longo da semana, seja pelas nossas redes sociais ou pelos números que nós já fornecemos para vocês lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Pessoal, no mais, desejamos a todos então uma ótima terça-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai entrar no conteúdo de divisão com números positivos e números negativos, tá? A gente já viu soma, subtração, multiplicação, tá? E agora a gente vai entrar na divisão, beleza? Aí, quem quiser seguir o conteúdo, tá na página 49 do módulo 2, beleza? Então tá, ó. A divisão, gente, é muito simples também. É a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Não muda nada na questão de sinais, no jogo de sinais, tá? Então, ó, vamos supor que eu tenho isso aqui, igual no livro aí, ó. Menos 35 dividido por 7, tá? Então, ó, só olhar o sinal. Aqui em cima é negativo, aqui é positivo. Sinais diferentes dá negativo. Então, vou pôr negativo, aí faz normal divisão. 35 dividido por 7 vai dar 5, né? Então, menos 5. Beleza? Mateus, se eu tivesse assim, ó, 35 positivo, menos 7 negativo. A mesma coisa, ó. Sinal aqui em cima é positivo, aqui é negativo. Sinais diferentes dá negativo. Então, 35 dividido por 7, menos 5. Tá? E se eu tivesse dois sinais negativos, Mateus? Assim, ó, menos 6 dividido por menos 3. Ó, sinais iguais. Sinais iguais, positivo. É a mesma regra da multiplicação, gente. Sinais iguais, positivo, então vai ficar 6 dividido por 3 dá 2. Então deu 2 positivo, beleza? Aí, se os dois forem positivos, vocês já sabem, é o normal, né? Mais com mais, ó, sinais iguais dá positivo. 8 dividido por 4 dá 2. Beleza? Então não tem segredo, gente, é muito simples. É igual a multiplicação, tá? Aí no livro falei, ó, em uma divisão em que o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal, o quociente é um número positivo. Aí, ó, sinais iguais, um número positivo. O dividendo e o divisor têm sinais diferentes, o quociente é um número negativo, tá? Então, é bem simples, não tem como errar isso aí, tá? Então vamos para os exercícios da página 50, vamos treinar agora. Ó, página 50, número 1. Então fala assim, ó. Observe duas divisões associadas a uma multiplicação. Então tem aí, ó. Menos 13 vezes mais 7 igual a menos 91. Aí depois ele pega menos 91, que ele achou, dividido por menos 13, dá mais 7. Depois pega menos 91 e divide por mais 7, que dá menos 13. Resolva as multiplicações a seguir e escreva duas divisões associadas a cada uma delas. Então tá, ó. Vamos fazer igual o exemplo aí, ó. Letra A. A gente tem mais 7
vezes menos 8. Tá. Ó, primeira coisa que a gente olha, sinal. Multiplicação. Sinais diferentes, tá vendo? Um é mais até menos. Então a resposta a gente já sabe que vai dar um número negativo. 7 vezes 8 dá 56. Então a gente já achou a multiplicação, que é menos 56. Então, a gente tem que pegar o menos 56 e fazer o quê? Ó? Menos 56 dividido por mais 7 e o menos 56 dividido por menos 8. Vamos ver quanto que vai dar? Ó, mesma coisa, ó. Olha a primeira coisa, o sinal. Mais, menos e mais. Então vai dar menos. 56 dividido por 7 vai dar 8. Então, menos 8. E aqui embaixo, ó o sinal. Menos com menos. Então vai dar mais. 56 dividido por 8 dá 7. Simples, né? Não tem segredo, gente. Muito fácil. B. Menos 12 vezes menos 4. Mesma coisa. Ó. Sinal igual, não é? Vai dar um número positivo. 12 vezes 4 vai dar 48. Então deu 48 positivo. Então agora, mesma coisa, ó. Mais 48 dividido por menos 12. E mais 48 dividido por menos 4. Ó, sinal de mais, sinal de menos dá menos. Sinal de mais, sinal de menos dá menos. Então os dois números vão ser negativos. Ó. 48 dividido por 12 dá 4, menos 4. 48 dividido por menos 4 dá menos 12. Beleza? Facinho, né? Então vamos fazer mais uma aqui. Depois eu vou deixar o resto para vocês, tá? Vamos pôr aqui, ó. Não. Tá. Então, letra C. Vamos fazer a F, tá? Fração. Vai ser o seguinte, ó. 5 sobre 8 vezes menos 7 sobre 3. Tá? Então vai ficar o quê, ó? Multiplicação de fração. Como é que a gente faz? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então, ó. 5 vezes menos 7. O 5 aqui é positivo, com o sinal de negativo. Em cima vai ficar negativo, sinal de diferença, né? 5 vezes 7, 35. Sobre 8 vezes 3 vai dar 24. Beleza? Ó, então tá. Então deu isso aqui, ó, nossa divisão. Agora, tem duas, ó. A gente vai pegar o menos 35 sobre 24, dividir por 5 sobre 8. E a outra, menos 35 sobre 24 e dividir por menos 7 sobre 3. Tá? Como que a gente faz divisão de fração agora, gente? Alguém lembra? Como é que a gente fazia uma divisão de fração? Tem que lembrar, não é possível. Ó, é só a gente pegar, inverter o segundo, né? Conserva o primeiro, inverte o segundo e multiplica. Lembra? Ó, vai ficar o seguinte, vou fazer aqui, ó, para ter espaço. Ó, vai ficar assim, ó, menos 35 sobre 24 vezes 8 sobre 5. Não era isso? Então, ó, menos 35 vezes um número que está positivo vai dar menos, né? 35 vezes 8, vamos fazer aqui, ó, 35 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 3 dá 24. Mais 8, mais 4, 28. 280. Então, em cima ficou 280. E embaixo vai ficar 24 vezes 5, ó. O 2 está positivo, então fica positivo. 24 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 2, 10. 120. Não é isso? Ó, divisão agora, ó. 28 dividido por 12. Vai dar quanto? Vamos fazer, ó. 28 dividido por 12. Por 2 vai dar 24. Então,
Sobra 4, põe um 0, fica aqui, beleza? Depois a gente pega, ou a gente pode, gente, para não, a gente pode simplificar, né? Para não dar esse número quebrado, tá? Então vamos simplificar, ó, 280 e 120. Se a gente dividir por 10, vai dar 28 sobre 12. Se a gente dividir por 2, vai dar o quê? Vai dar 28 dividido por 2 dá 14. 14 sobre 6. Se a gente dividir por 2 de novo, vai dar 7 sobre 3. Menos 7 sobre 3, né? Então tá, então o primeiro deu menos 7 sobre 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 35 vezes 3. Vai ficar assim, ó. Menos 35 sobre 24 vezes 3 sobre menos 7. Não é isso? Ó, multiplica aqui com esse. Vai ficar o quê, ó? 35 vezes 3 vai dar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 105. Lembrando o final aqui, ó, é menos 105. E aqui também tem um menos, então vai ser menos embaixo também. 24 vezes 7. Ó, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14, 16. 168. Então, menos dividido por menos vai dar mais. Então, ficou 105 sobre 168. Se a gente simplificar aí também, vamos dividir por... Deixa eu apagar aqui um pouquinho, para ter espaço pra gente. Aí, deixa eu apagar aqui. Não, se eu apagar vai... Não tá fazendo esse cantinho aqui, gente. Pode deixar assim, viu, gente? 105 sobre 168. Tá certo também. Beleza? Chegou até aqui, tá certo. Não precisa simplificar, é só se vocês quiserem simplificar, tá? Beleza? Então, gente, vou deixar pra vocês aí esses exercícios aí pra terminar, né? Os exercícios número 1 e número 2. Então, fazer. Deixa eu escrever de roxo aqui, ó. Fazer número 1, que é para terminar ela, né? E número 2. Página 50. Beleza, gente? Então essa aí foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, terça-feira, seguindo aí o nosso horário oficial de aulas e temos aí uma aula de redação, que é continuidade da aula de ontem. Na aula de ontem eu mostrei para vocês como é a estruturação de uma narração, o que é uma narração, quais elementos que constituem um texto narrativo, como ele é estruturado, e solicitei que vocês fizessem, né, uma narração. E hoje estamos dando sequência a esse conteúdo de ontem, a narração. E também ao conteúdo que eu passei na semana passada, que foi uma atividade sobre o filme Vida de Inseto. Foram questões interpretativas dentro de redação. E hoje vocês farão uma narração tendo como base o personagem principal aí do filme Vida de Inseto. Então, eu vou abrir aqui a tela para vocês dessa atividade, tá? Essa atividade está disponível no Google Classroom, tá bom? Abrir aqui para vocês. Bom, essa atividade aqui, deixa eu só alinhar ela aqui e colocar ela um tamanho maior.
Olha só, meninos, essa atividade é a atividade do dia 19, tá? Gente, eu tinha colocado sexta aqui, mas não é sexta não, gente. Então, é a atividade do dia 19, tá? Hoje, terça-feira. Então, é uma proposta de narração sobre o filme Vida de Inseto. O que o filme Vida de Inseto tem a ver com a sua vida real? Então, eu vou ler alguns trechos aqui para vocês desse material. Quando você vê uma formiga caminhando pelo chão da sala, qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Provavelmente que você esqueceu alguma coisa doce jogada por ali, não é mesmo? Mas você nunca parou para pensar na vida dessa pequena trabalhadora? Pode parecer loucura ler algo assim, mas em 1998 a Disney Pixar fez a gente enxergar toda a situação que parecia imaginária nas telas do cinema com o filme Vida de Inseto. Ele é o segundo longa lançado pela produtora depois de Toy Story e mostra, com a ajuda de uma lente de aumento, a rotina de um formigueiro que todo outono junta comida para o grupo de gafanhotos. Só que por trás de toda essa história existem aquelas lições maravilhosas que a Pixar cisma em nos dar e que muitas vezes passam desapercebidas durante a infância. Para relembrar esses ensinamentos e matar a saudade da animação, separamos alguns momentos do filme que batem de frente com a nossa vida real. Ele é um filme antigo, ele é de 1998, mas ele é muito atual com relação à temática, aos temas mesmo, né, que são trabalhados dentro do filme. Não é um simples desenho animado, uma simples animação. Ele tem muita coisa a ser explorada, a ser analisada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, tá? Quando acham que as ideias de Flick não são boas. Quem nunca passou por uma situação bem parecida no trabalho? Você dá uma ideia para aquele projeto que tanto sonhou, mas seu chefe não acha tão boa assim. Né? No nosso caso escolar aí, seria um trabalho escolar, uma atividade que você propôs para o seu colega fazer e ele não gostou. Não fica triste, pois essa situação já resolveu várias vezes com a formiga Flick. Ela sempre criava uma invenção diferente para melhorar a vida do formigueiro, e suas companheiras de espécie achavam todas mirabolantes ou perigosas demais. Mas Flick nunca desistiu, até que um dos seus planos deu certo e acabou mudando a vida da colônia. Mesmo sendo difícil, o jeito de não desistir dos sonhos, um dia eles vão acontecer. Então, é a primeira mensagem aqui que o filme nos traz com relação à nossa vida, né? De não desistir dos sonhos. E aí tem essa imagem. Agora, a segunda aí, né? A segunda situação aí que a ser lida aí. Essa cena do Flick com a Dot é uma das mais lembradas do filme e tem um grande significado. Ela pega uma pedra e ele pega uma pedra e pede para a princesa imaginar que é uma semente e diz que, mesmo parecendo pequena, um dia ela vai crescer e transformar em uma árvore. Quer dizer que ainda somos jovens e precisamos passar por mudanças para nos tornarmos maduros o bastante. Então, isso aí que é que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, que nós estamos em um processo contínuo de amadurecimento. Vocês, né, alunos, são adolescentes, estão passando por uma mudança na mente, no corpo, nas ideias. E isso serve para quê? Para mostrar o que vocês estão amadurecendo. Às vezes tem coisas que hoje você não entende, mas que no futuro você vai relembrar e vai entender o porquê de estar acontecendo aquilo. E aí essa semente, né, essa pedra, essa ideia da semente, né, pode que seja pequenininha, ela é plantada no sentido metafórico, ou seja, qual semente que eu posso plantar na minha casa? Eu posso plantar a semente da organização, eu posso plantar a semente de todos os dias, todo mundo almoçar junto, ou jantar junto, enfim, fazer uma refeição juntos. Qual semente que eu posso plantar com os meus colegas de sala, com os meus colegas do condomínio, com meus colegas da igreja, quem frequenta a igreja, e assim por diante.
né? E essas sementes, elas vão amadurecendo, igual a amizade. Quando você começa uma amizade com alguém, é uma sementinha que você está plantando ali. E aí ela vai crescendo, crescendo e vai criando vínculos mais fortes fortes e de amadurecimento também. A terceira situação aqui é quando os insetos são despedidos do circo. Vamos ver aqui. Só porque você foi demitido não significa que você não saiba fazer o trabalho direito. Ou seja, vamos trazer isso para nossa realidade aqui, que não seja, né, que vocês ainda não trabalhem. Mas, só porque você tirou uma nota ruim em alguma matéria, que você não sabe fazer, não sabe estudar aquela matéria, não tem conhecimento dela. Faltou alguma coisa, né? E aí esse faltar alguma coisa é que você tem que dar o quê? Fazer sempre o melhor que puder, tá? Você sempre fez o melhor que pôde, mas de repente ali não é o seu lugar, não é o seu lugar no momento, ou não deu certo, não funcionou, você não estava num bom dia, né? Então o melhor é o quê? Seguir um caminho diferente. Que caminho diferente seria esse? Eu estudei 1 hora só para essa prova. Então, eu vou estudar um tempo maior. Eu não foquei nesses detalhes aqui do conteúdo. Então eu vou fazer diferente. Eu vou focar nisso, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou procurar um professor, eu vou procurar ajuda para melhorar, né? Clarear as ideias, fugir das zonas de conforto. O que é a zona de conforto? É o que você está acostumado a fazer todos os dias e que não te dá, você não se sente seguro em sair daquela zona. Eu estudei por um livro tal, e é o que eu mais gosto. Não, então peraí, vou sair da minha zona de conforto e vou procurar um outro que me dê suporte para eu melhorar nesse conteúdo que eu não estou bom, que eu não me saí bem. Descobrir o que gosta, fazer de verdade. Isso aí vale muito para os nossos talentos. Às vezes a pessoa insiste em, por exemplo, desenhar, vamos supor. Só que aí às vezes a pessoa não tem às vezes ela gosta, mas ela não tem tanto, ela gosta, mas no fundo, assim, ela gosta porque alguém falou que ficou legal, tal. O que ela tem que fazer? Ela tem que descobrir se ela quer fazer aquilo de verdade. Mas eu gosto de dança, então desenvolva essa sua habilidade em dança. Então, descobrir o que gosta. Eu gosto de escrever, então eu vou né, explorar a minha escrita, eu vou desenvolver esse talento, né? Todo mundo tem capacidade de desenvolver qualquer talento. Eu quero cantar, então vai fazer uma aula de canto, vai descobrir o que você gosta. Então foi o que aconteceu com a trupe de insetos quando foram despedidos do circo. Eles, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Então vamos procurar, né, nos reinventar e procurar fazer algo de melhor, algo de diferencial. Seguindo aí, o tópico 4. Quando a princesa Ata tem medo de ocupar o posto de rainha. Todo mundo tem receio de encarar novos desafios, até a princesa Ata teve. Ao longo do filme, ela aprende com a mãe todos os deveres e obrigações para se tornar a rainha da sua colônia. No primeiro momento, Ata fica preocupada com a responsabilidade e acaba dando alguns vacilos. Deixa eu só ignorar isso aqui. Mas foi se arriscando que ela acabou pegando o jeito e se tornou uma grande rainha. Então, quando se fala em arriscar, é tentar o quê? Fazer o que você sair da zona de conforto. Muitas das vezes a pessoa tem uma teoria, né, sabe tudo na teoria, mas às vezes tem medo de arriscar e colocar em prática. E isso vale para os talentos, que eu falei agora há pouco com vocês. Às vezes você tem um talento, mas você tem medo de colocar aquilo para fora, de arriscar. Então, ela mostra, a princesa, que ela tinha conhecimento, porque a mãe, né, ao longo do tempo, fez com que ela aprendesse todas as obrigações de rainha, mas ela tinha medo. Mas ela foi se arriscando e foi, né, como se diz, né, colocando a cara na frente e foi dando certo. Né, e se tornou uma grande rainha. Linda essa imagem. Seguindo aqui, ó. Quando o Flick pensa que fez tudo errado. Tem alguns momentos da vida que paramos para pensar, será que estou fazendo tudo errado?
Sim, existem dificuldades no caminho, mas não é o motivo de desistir. É preciso deixar os obstáculos de lado e seguir em frente para encarar a vida que está por vir. Que nem o Flick fez. Então ele encarou os desafios, ele precisou o quê? Precisa deixar os obstáculos de lado e encarar as coisas que tem por vir aí pela frente. Lógico que com prudência, com bom senso, mas sempre pensando o quê? Eu vou tentar dar o meu melhor para conquistar o que eu quero. Eu quero conquistar tal coisa. Então, como que será feito essa escalada até chegar lá? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? Dar o seu melhor. Porque se você não dá o seu melhor, vai ficar faltando algo. E esse algo pode ser que te atrase para chegar no seu objetivo. Pode ser que ele não te prenda para sempre e não deixe você chegar até lá onde você quer. Mas pode ser que ele atrapalhe. Pode ser que faça com que demore um pouco mais. Então, diante de tudo isso, que vocês já assistiram um filme, fizeram a atividade da semana passada, sobre esses comentários agora, então, com base em tudo isso, tem-se uma proposta aqui de redação, de narração. Então, eu vou ler aqui com vocês. Com base nas informações a respeito da estruturação e elementos que compõem um texto narrativo, elabore uma narração em que o personagem principal seja Flick e que você é transportado para o mundo dele. Seja criativo e explore novas aventuras. Alcance o mínimo de linhas e poste sua redação no Google Classroom. Você vai publicar lá a sua atividade. Terminou a atividade, você vai lá e publica. Na próxima live nossa de literatura, que é na sexta-feira, eu vou pedir para que vocês leiam esse texto, tá? Quero ouvir a leitura desse texto de vocês. Então, já façam ele hoje, se possível, para já que fique pronto, para que na próxima aula, na próxima live, na verdade, que é na sexta-feira, nós possamos aí fazer a leitura e discutir alguns aspectos aí relacionados a essa ideia do filme e descobrir, como que foi a sua aventura, com o Flick. Você é transportado lá para o mundo dele, para esse mundo, dos insetos, das formigas, dos gafanhotos. Então, como que foi essa sua aventura lá? Como que foi esse transporte seu do mundo real nosso aqui, do mundo que você vive, para esse mundo dos insetos? Foi por uma nave? Foi por uma poção mágica? É a sua criatividade. Você vai colocar toda a sua criatividade aí, obviamente, lembrando aí de detalhes do filme, que você pode estar colocando, mas construindo uma nova história em que você se coloque, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Continuamos aí no gênero narração, nos textos narrativos, e para nós finalizarmos aí as atividades e discussões a respeito do filme Vida de Inseto, tem-se essa proposta de narração, que está disponível no Google Classroom, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tudo bem, galera do sétimo ano? Trouxe para vocês aqui uma extensão do conteúdo que vocês começaram a ver uns tempos atrás sobre clima, weather, certo? E a gente vai ver um pouquinho mais algumas diferenças de clima e assim vocês vão entender a atividade de casa que vocês têm, certo? Proposta. Alright, atividade lá no Google Classroom, não esqueçam de ir lá, ok? Vídeo no YouTube, assistam também a explicação e vai ter uma pergunta que eu fiz no vídeo da segunda-feira e no vídeo da quarta-feira da semana passada e no vídeo da terça-feira e da segunda e todos os vídeos. Que é uma pergunta que vai estar na atividade hoje, então prestem bastante atenção que, pelo amor de Deus, não dá pra errar, né? Vamos lá. Weather. Nós temos alguns tipos de weather aqui no quadro e são basicamente os tipos que vocês vão utilizar para fazer atividade de casa. Então vamos analisar aqui. Nós temos sunny, cloudy, rainy, windy. Partially cloudy, snowy, stormy and hot. Então nós temos sunny, ensolarado, cloudy, tá? Oh my god.
Quando a palavra em português fogge é maravilhoso. Tá nublado. Rainy tá chuvoso. Windy, ventoso. Partially cloudy tá parcialmente nublado. Snowy, nevando, ok? Foge a palavra em português para neve, tá? Nebuloso, alright? Stormy, tempestuoso. E hot tá muito calor, tá extremamente quente, ok? Então são os tipos de weather que vocês vão ter que utilizar para fazer a atividade de casa. E nessa atividade vai ter um mapa dos United States of America, Estados Unidos da América, com algumas capitals, com algumas capitais. Por exemplo, Sacramento, Denver, Atlanta, ok? E Miami, entre outros. Alright. Qual que é o objetivo da atividade? Tem a pergunta que eu falei aqui no início do vídeo, que vocês vão ter que colocar lá, ok? Eu não preciso da resposta, eu quero saber qual é a pergunta, alright? E vocês vão ter que completar quais são os climas correspondentes a cada uma das capitals. For example, what's the weather in Sacramento? What's the weather in Seattle? What's the weather in Chicago? Alright? Então vocês vão ter que analisar a imagem, ok? Lá do mapa, correspondente com as que tem aqui no quadro, ok? Dá uma analisada aí, coloca para mim somente o complemento, ou seja, somente o adjetivo, alright? Prestem bastante atenção para não confundir e colocar aí, por exemplo, na verdade a única que a gente não tem um adjetivo é só hot, ok? Que tá ali ainda. Sorry, fiz confusão aqui. Tá tudo com adjetivo sim. Então, todas as respostas estão aqui no quadro. Só prestar atenção para fazer a atividade certinho lá. Até mais, galera do sétimo ano. Bye, bye. E aí, galera, beleza? Tio Igor na área. Tô aqui para passar mais uma atividade para vocês e hoje eu tô com um convidado muito especial, meu primo Thiago. Dá um alô lá, Thiago. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é aniversário dele, trouxe ele para participar. Ó, eu trouxe um jogo de origem africana. O pessoal joga lá na Costa do Marfim esse jogo. Então eu vou explicar para vocês a forma com que eles jogam e duas formas diferentes para vocês jogarem. Beleza? Ó, o que vocês vão construir e o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um objeto para colocar em 1.0. O objeto a gente pegou um pratinho aqui, mas pode ser qualquer coisa, certo? Eu vou construir um tabuleiro com números ímpar, certo? Para terminação ímpar. Por quê? Para ficar o número igual para cada um. A gente tem 1.0, eu tenho 3 de cá e 3 de lá. Então eu fiz um tabuleiro com 7. Mas vocês podem fazer com 9, com 11 e assim por diante. Ó, qual é a forma que eles jogam lá? Eles utilizam uma pedrinha pequena. E é uma forma de adivinha. Como eu vou esconder a pedra, certo? Escondi a pedra. Eu vou colocar, ele vai tentar acertar. Se ele acertou agora. O pratinho vem pro meu lado, certo? E a pedrinha passa para ele. Vai lá. Se eu errar, ele continua. Ó, eu errei, então venho para cá. Então você vai avançar para o lado dele caso você acerte ou ele erre. Vai lá. Acertei, então eu volto. A pedrinha volta para o meu lado. Qual é o objetivo? Você conseguir chegar até o outro lado, até o final da casinha, até a última, passar a última. E o objetivo dele é passar essa última aqui também. Beleza? Então vamos voltar para a estaca 0 aqui e eu vou dar outro jeito de vocês brincarem. Primeiro com a pedrinha, na forma de adivinha. O segundo, aquela brincadeira de virar a garrafa. Quem conseguir virar, transfere a casinha. E... errou. Agora eu vou acertar aqui só para mostrar. Aí não deu certo. Ele fez, ele passa. Passa aí a casinha. Continua. E ele continua. Não conseguiu. Sou eu. Agora eu tô ruim. Ó. Não deu certo, vai.
Entenderam? Essa é a da garrafinha. Se eu acertar, eu avanço. Se o Thiago acertar, garrafinha. Vamos colocar no ponto 0. E agora, pra mim, é o mais interessante, é o Jockey Pool, porque dá mais jogabilidade. O da garrafinha também dá bastante. Então pode ser pedra, papel, tesoura, Jockey Pool, que é a mesma coisa. Então se eu ganhar, eu avanço. Se eu perder, o Thiago avança. Ou se ele ganhar, ele avança. Dá na mesma. Beleza? Vamos lá. Jockey. 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 Pô. Ah, ele ganhou. Ele avança. Jockey. Ganhei. Eu avanço. Jockey. 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 Pô. Ele ganhou. Ele avança. Certo? Então são essas 3 formas. A pedrinha, a garrafa e o Jockey Pool. Essas são as formas que que eles jogam e 2 formas que eu apresentei para vocês poderem jogar também. O que vocês podem fazer que vai ficar o jogo mais interessante? Se caso o Thiago chegue aqui no final, ele pode colocar uma prenda para me fazer. Então eu faço o quê? Ou ele pode escolher eu fazer polichinelo, ele pode escolher para me fazer agachamento, pode escolher para me fazer qualquer outra atividade. Se eu chegar lá, eu posso escolher para ele fazer também, certo? Então vocês podem combinar antes de jogar e fazer essa brincadeira. Olá, 7º ano, bom dia para vocês. Mudei a resolução das atividades e ainda ficou resolução grande. Olha lá, minha letrinha cortando. Aí quem é perfeccionista como eu não gosta. Vamos continuar estudando as nossas plantas. Vimos ontem as briófitas, né? Que as briófitas são vegetais inferiores, né? São pequenos, de pequeno porte. Vemos seu ciclo. E agora nós vamos para a pteridófita. Lembrando que é do grupo dos vegetais, né? Temos aquelas características, né? Que são fotossintetizantes, né? Tem célula eucarionte, pluricelulares. Tem como material reserva o amido. Então, nós temos aqui as plantas só para revisar com vocês, né? São multicelulares ou pluricelulares, eucariontes, autótrofos e realizam fotossíntese. E elas são divididas em 2 grupos, as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas são as que não possuem flores nem sementes, e as fanerógamas que possuem flores e sementes. As criptógamas nós temos, né? As briófitas e pteridófitas, e também as chamadas talófitas, né? São as algas verdes que contêm um talo. Então, as briófitas, ela tem o corpo dividido em cauloide, folhoide e rizoide. Ela não tem caule, nem folha e nem raiz. São avasculares, né? Como exemplo, os musgos. As pteridófitas, ela já tem raiz, caule e folha. Exemplo, a gente tem a samambaia. Já as fanerógamas, que são as plantas com flores e sementes, nós temos as gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas não formam frutos e as sementes são nuas. E já nas angiospermas, elas formam frutos e no interior dos frutos tem as sementes, né? Então, que geralmente é envolvido aí por uma polpa. Exemplo lá da gimnosperma, o pinheiro do Paraná, e exemplo da angiosperma, a mangueira. Então, pteridófita, né? Qual que é o habitat dela, né? São locais úmidos e sombreados, né? Algumas são de água doce, né? E outras, né? Não tem nem no mar, né? Só mesmo em locais bem úmidos, mas não no mar. Os primeiros vegetais vasculares, ou seja, também são chamados de traqueófitos,
tem um rápido transporte de seiva, apresentam órgãos como raiz, caule, né, e folhas. Essas folhas, elas são divididas em folículos, e o caule, gente, é um rizoma. É o caule tipo rizoma, a gente estudou isso nos caules, né? Nas aulas anteriores. Criptógama, porque ela é sem flor, sem fruta e semente. Ela é cormófitos, porque são plantas com raiz e caule. E são embriófitas, porque ela desenvolve um embrião durante o processo da reprodução. No livro de vocês, né? Na página 52, vocês podem destacar aí os 2 últimos parágrafos. Então, as características gerais, elas são vasculares, são portadoras de vasos condutores, vivem em locais úmidos e sombrios, depende da água para reprodução, por isso que elas vivem em locais próximos à água. Não possui flores, frutos e sementes. O caule é subterrâneo ou rente ao solo, desenvolve-se paralelamente à superfície do solo e denomina-se rizoma. Então, o caule deles é tipo rizoma. E existem espécies de caules aéreos, como no caso do samambaiaçu, né, de onde é retirado o xaxim, que a gente coloca lá os nossos vasos. Vocês têm isso lá na página 52 do livro de vocês, tá? Elas são epífitas, né? Que vivem sobre outras plantas, mas ela não é parasita. A maior parte das pteridófitas atuais tem um pequeno porte, ela não tem uma semente. Ela possui 2 tipos de tecidos condutores, o xilema e o floema, e algumas dessas plantas podem atingir até 4 metros de altura. Aqui eu tenho exemplo de pteridófitas, então eu tenho a samambaia, o xaxim e o samambaiaçu. Então, nas folhas das samambaias, né, geralmente aparece os soros. Aqui eu tenho uma avenca, que também é uma pteridófita, e atrás dessas folhas, né, tem uns soros, né, que são os pontinhos pretos, né, que vai ser utilizados aí na reprodução. Esses soros, ele é uma estrutura produtora de esporos, que vai participar da fase sexuada do ciclo de vida das pteridófitas. Aqui eu tenho o ciclo de vida da samambaia, você tem isso na página 53 de vocês, então eu peço que prestem atenção na explicação e depois peguem lá na página 56 e sublinhem, destaquem para mim os tópicos de 1 a 6, o meu aqui não está numerado, tá? Então, nós vamos começar lá com o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, né? Lá na folha, eu tenho o folículo de soros. É a parte que eu chamo de esporófito. Lá nessa parte, ele vai pegar e vai ter os esporângios. E dentro desse esporângio eu vou ter os esporos. E aí ele vai ser fecundado. Ele vai desenvolver numa estrutura chamada de prótalo, que é um gametófito hermafrodita. Quando eu falo hermafrodita, é que ele tem tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos. E aí, esse gametófito, né, ele vai desenvolver, e lá nele ele vai ter o arquegônio e a osfera. O arquegônio é a parte masculina e a osfera a parte feminina. O arquegônio, ele vai produzir os anterozoides. Os anterozoides, gente, é a célula reprodutora masculina. Então, os anterozoides são produzidos no arquegônio e na presença de água ele vai deslocar até lá na osfera. Ao chegar na osfera, o anterozoide vai se unir à osfera, vai fecundando e vai dar origem
ao zigoto. Dando origem ao zigoto, ele vai desenvolver em forma de embrião e vai dar origem ao esporófito jovem. E aí ele se desenvolve, né? Vai se transformar num esporófito já adulto, ele produz esporângios. E aí eu tenho um ciclo começando tudo novamente. Meninos, lembrando que os esporos, eles são liberados, né? Ao encontrar condições necessárias, eles vão desenvolver. Eles desenvolvem no chamado de gametófito. Pera aí, meninos. Esse. Só faço a comparação entre briófita e pteridófita. Então, na briófita eu tenho gametófito e esporófito. E na pteridófita também, certo? Então, eu tenho o gametófito e tenho o esporófito. Também tem esporos, certo? Só que nas briófitas eu tenho os anterozoides. Nas pteridófitas também tem a oosfera. Então, é os mesmos componentes, só diferencia o ciclo um pouquinho. Qual que é a diferença entre briófita e pteridófita, né? O que elas têm de iguais, o que elas têm de diferente? Aqui de rosinha eu tenho o que elas têm de diferente. Então, as briófitas são avasculares, não tem vaso condutor, e as pteridófitas já têm. As briófitas são de pequeno porte e as pteridófitas são de médio porte. As briófitas, né, possuem rizóide, cauloide e folhoide, e as pteridófitas têm raiz, caule e folhas. O que elas têm de iguais, né? As duas não têm nem semente nem flores, e as duas vivem em ambiente úmido, pois depende da água para a reprodução, ok? Eu quero a atividade do livro, página 80, para quem quer mais, e a nossa correção vai ser pela live. Falei para vocês semana passada pela live que eu ia passar um trabalho chamado herbário. E esse herbário, meninos, ele precisa ser começado agora, para você terminar ele em julho, para você me entregar em agosto. Se você deixar para fazer ele em julho, o seu trabalho você não vai conseguir concluir, vai ficar faltando. E se a semente não secarem, ele vai mofar. E aí você não vai ter nota. Então, tem que colocar para secar direitinho, para você poder ter um bom resultado do seu trabalho, tá? Vou colocar essas informações na plataforma e vai aqui pelo YouTube também, certo? Dúvidas, coloquem para mim lá na plataforma. Não esqueça que no livro é página 80. Aqui vou explicação do trabalho. O trabalho de vocês vão montar um herbário para mim, numa pasta catálogo preta. Então, esse vídeo vai ficar anexado lá na plataforma para quando vocês tiverem dúvida, vocês também assistirem ele, certo? Olha, isso é um herbário, tá vendo aqui que eu tenho caule com florzinha, certo? Folhas, que elas são secadas, né? A gente fala dessecadas e são colocadas em papel chamex. Então, eu sugiro chamex. Quem quiser usar outro papel, também fica à vontade. Observem que do lado tem uma fichinha, eu vou ensinar também a fazer essa fichinha. A herborização, ele é um processo que consiste na secagem de exemplares coletados através de técnicas simples. Então, vocês vão utilizar alguma sequência de técnicas. Então, é um trabalho que vai dar trabalho,
por isso, ele vai ser recolhido no dia 10 de agosto, quando a gente retornar. Vocês vão me entregar uma pasta, é um trabalho por aluno, e ele vai valer uma nota já para o terceiro bimestre, certo? Então, é uma forma da gente preservar, né, as estruturas, a gente tem que preservar as estruturas que nós queremos observar. Então, quando não for possível, né, por questão de dificuldade ou tamanho ou raridade, né, então a gente usa material fotográfico. Então, por exemplo, não foi possível eu colocar flor no meu trabalho, 2 tipos, eu pedi 2 tipos e você só conseguiu um. Aí você pode colocar uma fotografia e você descreve naquela fotografia. Aí nós vamos fazer os herbários, né? Então, eles são um banco de dados que vai armazenar informações sobre plantas, né? Sobre as espécies. E nós chamamos de exicatas, né? Que são as partes dessa planta, que são as amostras que elas vão ser desidratadas e conservar de maneira sistemática, né? Para dar suporte ao nosso estudo. No caso da faculdade, né? De locais maiores, ele é utilizado para pesquisa, tá? Então, o herbário é uma coleção de plantas ou de parte de plantas que são feitas a partir de amostras secas, né? Com folhas, flores, frutos. E ela é fixada num pedaço de cartolina. Então, você pode pegar a cartolina, cortar no tamanho da pasta e colocar. Ou você pode também fazer em folha de chamex, né? Cada amostra ela é chamada de exicata, tá? E ela vem acompanhada de uma etiqueta que vai ter o nome científico e a descrição da planta. O que é essa identificação? É o local que você... Então, se você pegou no Parque Oeste, né? Você vai escrever Parque Oeste, certo? E a data e o nome do coletor. Então, por exemplo, local, vou escrever lá na minha folhinha, né? O nome da planta é o nome científico, nome popular. Por exemplo, nome científico eu não sei. Aí minha mãe falou para mim que essa planta chama pata de vaca. Aí eu coloco lá, nome popular, pata de vaca. Local, Parque Oeste Industrial, certo? Ambiente de coleta, no quintal da minha casa, se foi na rua, se foi na praça. Coletor, VAL, data da coleta, né? 15 de maio de 2020. Então, você vai fazer isso na sua fichinha e depois você vai colocar do lado, tá? Então, ela é uma unidade básica de coleção de um herbário, tá? Pois constitui um material que é referencial de estudo e geralmente elas vêm numeradas. Então, o sistema de manejo, né, de um herbário, ele inclui 2 processos. O primeiro, né, vai ser a coleta, depois eu vou fazer a prensagem, eu vou fazer a secagem e a montagem das exicatas, né? Essa montagem é a colagem dos ramos e colocar a etiqueta em cada folha. Então, primeiro aí eu tenho que coletar esse material, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem de forma mais simples a secagem, né? Que é chamada aí também de prensagem. Prensagem é que você vai colocar peso nela. Então, a primeira coisa, peguei uma folha do pé de goiaba da minha casa, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar jornal, vou colocar essa folhinha, né? Essa folha da planta que eu coletei em cima, no meio de uma folha chamex e vou pegar ela e vou colocar dobrado os jornais. E eu vou colocar livros, peso em cima para ela poder secar. Então, ela vai desidratar, certo? Aqui tá falando, né, que o material ele pode ser fixado em álcool e a secagem pode ser na estufa, mas vocês não têm estufa, eu não tenho estufa. Então, a secagem do material vai ser por prensagem. Então, você vai colocar aqueles saquinhos que vem com pão, né? Eles também são bons para vocês utilizarem para secagem, tá? Então, você coloca lá, né,
a data lá onde você pegou direitinho e anota principalmente para folhas e flores. É excelente essa forma que eu tô falando para vocês. Para semente de frutos, eu vou explicar depois, por exemplo, a semente do abacate, né? Agora é época, tá tendo muito. Então, você come o abacate, a polpa, né? Pega a semente, limpa e coloca no sol. Tá tendo sol todos os dias à tarde, né? Então, procure deixar uns 2, 3 dias no sol e depois você vai colocar no saquinho e etiquetar. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui tá diretamente no jornal, mas eu aconselho vocês colocarem ele numa folha antes, porque às vezes ele já gruda e depois não precisa nem de vocês colarem. Então, você vai colocar desse jeito, tá vendo? Coloca a folha e coloca o jornal e aí fecha o jornal e coloca algo em cima. Olha, eu posso fazer assim, ó. Coloco na folha. E depois eu pego essa folha branca, né, que tá num chamex ou numa cartolina, num papel cartão e coloco no meio do jornal. E aí eu fecho o jornal e coloco coisas em cima para secar. Aqui tá mostrando a prensagem, tá vendo? Entre cada jornal colocou papelão. Você pode fazer isso também, se você tiver. E ele colocou uma tábua em cima e amarrou com a corda todas as folhas e flores juntos. Posso fazer assim, professora? Eu tenho isso em casa. Pode, gente. Pega 2 tábuas. Professora, eu não tenho. Eu não tenho. Aqui na minha casa eu não tenho. Quando eu quero fazer essa secagem, eu coloco livros em cima. Então, vocês têm aí os módulos 1, 2, 3 e 4, que são grossos. Então, vocês colocam numa folha de chamex, coloca no jornal e coloca os livros em cima. Também vai pressionar, tá bom? Deixa lá fechado uns 5, 6, até 10 dias, até mais dias se você quiser. Pode deixar e ele vai ficar sequinho. Olha, aqui é o modelo que eu quero, tá vendo? Que tá lá, o galinho com as folhas. E aí, do lado, eu tenho a etiqueta. Então, na etiqueta, você vai colocar o símbolo do Colégio Atléticos e vai colocar trabalho de ciências. E aí, vai colocar o nome científico, o nome popular da planta, o local de coleta, a data, a cidade, tá? Esse local de coleta, né? E depois você coloca a cidade e coloca quem coletou, tá? Onde coletou, se foi na rua, se foi em algum parque, alguma fazenda. Aqui mais um modelinho, tá vendo? Isso aqui é com flores, aquelas flores bem miudinhas. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, nos cabinhos, ó, eu tenho tipo uma fitinha, como se fosse um durex grudando. Professora, se não parar, eu posso fazer isso? Pode, gente. Ai, agora não quer voltar o zoom. Vou fechar a apresentação e abro de novo. Vamos lá. Aqui, apresentar. Certo? E aí, pode colar também com cola, tá? Se ela estiver soltando. Então, aqui tá a proposta da atividade. Coletar as espécies, preferencialmente as nativas, gente. Goiabeira, mangueira. Eu quero flores, folhas, tá? Procura... As folhas podem até ser grossas, só que elas vão demorar mais tempo para secar. E aí, você vai fazer a prensagem. Como é que eu ensinei a prensagem ou secagem, né? A prensagem com a secagem já vai ter junto no caso de folhas e flores. Eu coloco na folha, coloco entre jornal e coloco peso em cima. Então, ela vai estar secando e vai estar sofrendo a prensagem. Tem que ter folha de identificação. E aí, você vai montar a sua exicata, tá? Vai colocar numa pasta catálogo, que é aquela pasta preta que você compra em qualquer papelaria. Isso aí é lá por último. Vai identificar com o seu nome, a série e a turma. Faz uma capinha de abertura, porque a pasta catálogo, ela tem uma capa preta
e depois ela vem um plástico. Aí no primeiro plástico tem uma etiquetinha do lado de fora, do lado de dentro você faz uma capa. Então coloca aí o símbolo da escola. Por dentro, nessa capa, né, você vai colocar escrito herbário, não precisa colocar trabalho de ciência, vai colocar herbário, identificar o nome do aluno e o nome da professora, tá? Depois eu coloco o modelinho dessa capa lá na plataforma, e qualquer coisa, se eu esquecer, vocês me cobrem. O que vocês vão fazer? Vão recolher 5 tipos de folhas. Então, eu quero folhas diferentes, de formato diferente, de tamanho diferente. Não é 5 folhas iguais, não, tá? Não vai pegar lá na árvore que tem na porta da sua casa, pegar 5 folhas dela e colocar para secar, não. Não, eu quero 5 espécies diferentes. 3 flores diferentes. 2 tipos de sementes. Então, eu falei da semente do abacate. Professor, e do melão, do mamão, como é que eu faço? Né? Espalha elas, tirou, ou deixa num pratinho ou numa vasilhinha e deixa no sol, certo? Aí ela vai secar, não precisa lavar, que senão ela vai ficar muito úmida. Então, tirou lá do mamão, já coloca num pratinho sobre uma folha de abóbora, também coloca no sol para poder secar. 2 tipos de raiz, então eu quero uma raiz pivotante e uma fasciculada. Então, os capins, ele é uma raiz fasciculada, tá? E pivotante são, às vezes, esses matinhos que tem aí. E um tipo de caule. Professora do céu, mas caule é tudo grosso, tudo grande. Aí, no caso do caule, vocês podem colocar uma foto, certo? Pode tirar uma foto de um caule que você tem aí e anexar a foto. Se foi você que tirou a foto, você vai colocar que a foto foi sua, o local e a data. Se você pegou a foto na internet, uma imagem na internet, você coloca de onde você tirou a imagem, certo? A data da entrega é 10/8, gente, não é 10/18 não, nós não tem mês 18 não, tá? A tia Val ficou doida aí. É mês 8, agosto. Vai dar numa segunda-feira, certo? Vai ser na nossa segunda semana de aula, em agosto. Se Deus quiser, estaremos juntos lá na escola. O valor será 2 pontos, certo? Então, no Classroom, eu vou postar mais uma ficha com isso daqui. Se quiserem, eu vou postar um modelo de capa e vai estar esse vídeo também lá. Tudo ensinando vocês a fazerem um herbário. E dúvidas, postem lá, por favor, tá bom? Deixa eu ver se terminou. Aqui, ó, mais fotinha, tá vendo? Ó, lá o herbário, aluno, professora, lá vem o curso, tá? O colégio. Aqui é uma pastinha. Olha, tá vendo como que ele vai ficar no plástico lá também? Da pasta. Olha como é que eu coloco para secar com a etiquetinha do lado. Professora, eu posso fazer as minhas etiquetinhas, as meninas gostam muito, né? No papelzinho colorido e colocar? Pode, gente, só que não coloca naqueles post-it não, daqueles pequenininho não, tá? Pode pegar uma outra folha. Posso fazer tudo impresso? Pode, né? Mas deixa para colocar o nome da planta, o local de caneta, se você preferir. Agora, se você quiser ir fazendo tudo no computador, bonitinho, depois imprimir tudo, recortar e colar do lado da sua folha, pode também. Acho que acabou agora. Vamos ver lá. Isso. Acabou sim. Aí, tendo dúvida, vocês me procuram, tá bom? Beijos e bom trabalho para todos.